Creio que todos aqui conhecem essa passagem da Bíblia sobre o tanque de Betesda. Conhece esse homem que estava lá. A Bíblia não fala o nome dele. Também não importa, não interessa. O que interessa é a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus faz as coisas, a maneira como Deus conduz as coisas. E mesmo sabendo disso, às vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus. E aí a gente acaba ajudando Deus, e Deus não precisa dessa ajuda. A única ajuda que Deus precisa é da nossa fé. Porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única maneira de nós ajudarmos a Deus é através de um ato que não é físico, de uma ação que não é externa. Deus não precisa que o homem faça nada, né, externamente falando. A única ajuda que nós temos que dar a Deus para que Ele libere, né, a bênção, é a fé. Quando ele se depara com esse homem, primeira coisa que ele pergunta para o homem, esse homem quer ficar curado. Agora seria uma pergunta, eu creio que seria uma pergunta não favorável, porque ele estava no ambiente ali de cura. Porque aquele tanque era conhecido como o tanque das águas agitadas por Deus, o tanque do milagre, o lugar aonde de vez em quando, como diz aqui o texto, de vez em quando o anjo descia lá para agitar as águas, e o primeiro que descesse era curado de todas elas. Agora, a gente imaginando como que era essa cena, irmãos, é algo hoje que passaria uma vergonha para nós, porque além da espera do anjo, ainda tinha que ser o primeiro, além do povo que estava ali, da multidão, né, de doentes, de paralíticos, de pessoas que precisavam daquele milagre. Então a dificuldade era muito grande ali, para se receber o milagre. Hoje, não é dessa forma. Hoje não precisamos esperar certo anjo, né, a qualquer momento descer, para que nós possamos ser abençoados. O texto, né, os evangelhos relata para nós, que a maneira de nós recebermos aquilo que nós precisamos, é crer. Tem a passagem da Bíblia que fala que quando orares, é para orar sem duvidar. Então, esse homem aqui, ele sofria há alguns anos, e essa espera, né, é que eu quero falar hoje. Eu não sei quanto tempo nós temos que esperar para que a nossa vida seja transformada como nós queremos. Eu não sei quanto tempo vai demorar para que as coisas aconteçam da maneira como tem que acontecer. Eu só aprendi uma coisa: não esperar nada desse mundo. Eu só aprendi uma coisa: não depender do homem. Agora, a palavra de Deus, irmãos, ela tem todas as respostas que nós precisamos e todas as respostas que nós necessitamos. Por que Deus foi até aquele homem? Por que Deus escolheu aquele homem, justamente aquele homem? Sendo que tinha outros ali, né? Mas a vontade soberana de Deus permanece, e nós não temos que questionar isso. O que eu quero que a igreja entenda é o tempo, irmãos. O tempo hoje é seu amigo ou seu inimigo? Isso vai depender da maneira como você vê o tempo. Isso vai depender da maneira como você lida com o tempo. Tem pessoas que se desesperam mais fácil. Tem pessoas que desistem mais fácil. Tem pessoas que não chegam até o final por causa das circunstâncias. Então, se nós conhecermos melhor a maneira como Deus trabalha, vai ficar mais fácil você esperar ou não.
Por isso que eu sempre digo aqui, e a importância não é porque eu estou falando, não. A própria palavra diz, medita de dia e de noite. A importância de nós conhecermos a palavra, a importância de nós estudarmos esse Deus que criou o mundo, que criou eu, que criou você, que criou tudo que está aqui. A importância de nós estudarmos a vontade dEle e parar um pouquinho de se preocuparmos com as nossas vontades. Passar a se preocupar mais com a vontade de Deus e não a nossa. E é isso que a igreja não está entendendo. A partir do momento, irmãos, que nós começamos a lidar com o evangelho, porque tem pessoas que pegam a palavra de Deus para seu bem prazer, independente ou na circunstância que o favorecer. Tem pessoas que pegam a palavra para que Deus possa fazer cura, para prosperar, para fazer determinadas operações invisíveis. Tem pessoas que pegam a palavra de Deus para justificar, né, a maneira como ela recebe o Espírito Santo de Deus, a maneira como ela lidar com o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus ela está sendo usada de todas as maneiras. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós examinarmos as Escrituras. E a própria palavra pede para a gente examinar ela. A Bíblia pede para você e eu examinarmos a Bíblia. Quem está entendendo, diga. Deus, o Criador, pede para nós estudarmos Ele. Então, a partir do momento que eu conheço as vontades de Deus, as minhas ficam em segundo plano. E o que está faltando para a igreja é isso. E eu quero que você entenda, irmãos, nós estamos exatamente no último mês do ano de 2016, apesar que o calendário nosso não tem nada a ver com o calendário de Deus. Então não adianta ninguém querer adivinhar, o ano vai acabar em 2012, vai acabar em 2020, vai acabar em 2030. Não adianta o homem querer colocar datas para Deus, porque não batem. E a vontade de Deus é soberana, então a gente deveria ficar na expectativa da vinda de Cristo. Quando nós somos chamados por Ele, quando nós somos escolhidos por Ele, deveríamos ficar debaixo da dispensação dEle. Mas infelizmente, e a própria Bíblia fala sobre isso, nós temos afazeres, né? Quem não é casado tem que cuidar da sua situação, quem é casado tem que cuidar da situação do outro e do outro, né? E com isso o inimigo vai trabalhando nas mentes, vai trabalhando no povo, vai enganando, né, a igreja, porque a gente não pode achar, porque somos a igreja que não vamos ser enganados, porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos o inimigo vai enganar até os escolhidos, não é nem o chamado, é os escolhidos. Então nós não estamos seguros enquanto estivermos nessa terra. Você não está seguro enquanto você estiver nessa terra. Não é porque você frequenta a igreja, não é porque você tomou ceia, não é porque eu prego, não é porque você canta, não é porque você senta numa cadeira de uma igreja que você está seguro. Não. Os escolhidos correm sério risco. Os sinais. O pastor aqui pregou na quarta-feira que o povo é enganado. Por quê? Por causa da ganância. O povo, eles são ludibriados por causa da ganância que eles têm. Então o inimigo ele não precisa de muita força para enganar a pessoa, basta ele saber qual é a ganância dela, qual é o interesse pessoal dela. E ali ele começa a trabalhar colocando a armadilha, cilada, e ali muitos estão caindo. Você sabe qual é a minha tristeza, irmãos? A minha tristeza é de ver que o evangelho ele foi deturpado, ele foi distorcido. Tem muitas pessoas aí usando o evangelho, usando o nome de Deus, né? E a palavra fala, e hoje eu entendo por que a Bíblia fala para não tomar o nome de Deus em vão. Não é só quando a gente abre a boca, ai meu Deus, para falar qualquer coisa, ai meu Deus, que nós estamos falando o nome do Senhor em vão. Não é só isso. Deus estava alertando a gente de algo muito mais grave. Deus estava alertando o povo ao registrar isso na sua Sagrada Escritura, porque coisas piores estavam surgindo por aí, que era o evangelho falso, que era o evangelho com interesses particulares. Nós não devemos usar o evangelho para interesses pessoais e nem particulares.
A verdadeira igreja do Senhor, ela está como as 5 virgens. A verdadeira igreja do Senhor, ela tem que se comportar como a parábola das virgens lá. 5 prudentes, 5 não. 5 preparadas, 5 não. 5 vigilantes, 5 não. Então a igreja deveria estar naquele exemplo. A lamparina lá, como hoje, a referência da Bíblia é porque lá naquele tempo não tinha essa luz que tem hoje. Era realmente a luz que era oferecida através de azeite. Era lamparina, era lampião, né? E outros nomes. E o azeite que era usado para acender aquele fogo ali, hoje representa uma pessoa porque o azeite naquele tempo representava o Espírito Santo. Se você reparar, eu não tenho usado muito unção aqui com azeite. Por que eu não tenho usado com frequência a unção aqui com azeite? Porque eu estou aprendendo, irmãos, que antigamente o azeite representava o Espírito Santo. Hoje, no Novo Testamento, o Espírito Santo já foi enviado. Quando Jesus diz, eu tenho que ir para o Pai, para que Ele envie o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, não tinha o Espírito Santo na terra. E o povo usava muito azeite. Mas hoje não, hoje tem o Espírito Santo aí, irmãos. Por isso que a Bíblia diz lá, o profeta Isaías falou, buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocar enquanto Ele está perto. Você não sabe, mas eu vou te dizer, se você já sabe, eu vou só te afirmar, o Senhor está perto. O Senhor nunca esteve longe da sua criatura. O Criador está perto. Ele está muito perto de nós. Então, essa proximidade se dá através do Espírito Santo de Deus. O elo de ligação entre eu e Deus, entre você e Deus, hoje é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele que geme, é Ele que ora, é Ele que intercede, é Ele que convence. É o Espírito Santo de Deus, não é eu, não é você. Não adianta você falar que é uma mulher de oração, que é um homem de oração, que é um jovem de oração, se você não estiver com o Espírito Santo conduzindo essa oração para você. Tem muita gente que ora muito, irmão. Está com o joelho que faz buraco, já emendou o joelho aqui na frente, já emendou lá atrás, de tanto que ora de joelho. Mas não adianta. Se a oração não for dirigida pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que nós não sabemos como convém orar direito. E a igreja, ela comete erros e comete falha a partir do momento que ela acha que sabe orar. A igreja comete erros e falhas quando ela acha que sabe pedir diante de Deus, que ela sabe ser cristã, e ela não sabe. Isso é bíblico, está na palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence o pecador. Então nós não temos, irmãos, que nos achar, porque nós não somos nada. O pecador, ele se arrepende verdadeiramente, se for um arrependimento guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que lava o corpo na hora do batismo. Vai lá, batiza, mas a vida não muda. E o pior, nem muda e nem ela acha que tem que mudar. Então as coisas só vão acontecer na tua vida a partir do momento que o Espírito Santo de Deus fazer parte dela. Fala comigo, as coisas na minha vida só fluirão a partir do momento que o Espírito Santo fazer parte dela. Afinal de contas, irmãos, o que você acha que significa o texto que diz: rios de água viva fluirão do teu interior? Você acha que significa o quê? Que vai brotar água do seu ventre? Que vai brotar água do seu interior? Não. Significa, irmãos, que tem que nascer do Espírito. É o Espírito de Deus que transforma, que muda, que fortalece, que faz tudo na nossa vida. Então, nós temos que repensar na nossa maneira de buscar Deus. Jesus, ele vai até esse homem. E quando Jesus chega
antes de Jesus chegar perto dele, Jesus já sabia quanto tempo ele sofria. Então, a partir do momento, irmãos, que a gente lê isso aqui, eu particularmente, eu descanso nele, porque eu sei que o Senhor está atento a cada momento da nossa vida. A cada fase da tua vida, o Senhor tem anotado. Deus conhece quanto tempo você sofre, quanto tempo você vai sofrer, quanto tempo tudo. O tempo, né, nós deveríamos estar com o tempo ao nosso favor, como amigo. Está demorando, está demorando, está demorando, está demorando, está demorando. Uma que, dependendo das suas atitudes, você retarda ou adianta as bênçãos de Deus. Por mais que tudo esteja no tempo do Senhor, né, mas tem coisa que você retarda. Está na Bíblia, e aí eu vou usar o que eu sempre venho usando aqui há 9 anos, Eduarda. Que eu venho usando aqui na igreja. O povo do Egito, o povo do deserto. Deus tirou aquele povo lá para entrar na terra prometida. Não era para eles passarem 40 anos rodeando o deserto. Não era tempo, aquele tempo lá, 40 anos, não era. Não estava determinado por Deus aquele tempo. O problema foi a incredulidade daquele povo ali. Teve outro filho de um homem endemoniado. E aí levaram o endemoniado por discípulos, os discípulos não conseguiram, levaram até Jesus. E depois o discípulo foi perguntar, né? E a primeira coisa que Jesus perguntou para o pai era se o pai tinha fé. Você está entendendo? E o pai não tinha, porque ele foi sincero. O pai disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então aquele menino estava endemoniado por causa da incredulidade do pai. Agora você pega a palavra e traz para o mundo de hoje. Tem coisa que está acontecendo na nossa vida por culpa nossa. Tem coisa que está acontecendo na tua vida por culpa de alguém dentro da sua casa. Tem coisas que está acontecendo ou tem coisas que não está acontecendo na nossa vida por causa da nossa incredulidade. Por causa da nossa maneira como que nós estamos lidando com o tempo. Amém? Ou o tempo é ou o tempo não é. E outra coisa, todo mundo aqui também está cansado. Tudo que eu estou falando aqui você conhece. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O querer de Deus não é o nosso querer. A vontade de Deus não é como a nossa. Deus não vê como o homem vê. Então, mesmo sabendo de tudo isso aqui, a gente ainda vacila na nossa fé. Aquele homem estava há 38 anos naquele estado. Mas aonde ele estava? Aonde que ele estava? Ele estava lá no tanque de Betesda, lá no tanque dos milagres. O que Jesus foi fazer lá? Passear. Jesus foi lá passear. Jesus foi lá porque não tinha nada para fazer. Jesus foi lá porque quis ir lá. Não. Jesus foi lá, irmãos, por causa desse homem aqui. Você está entendendo? Tem pessoas que acham que o Senhor não está prestando atenção na sua vida, mas o Senhor está sim prestando atenção na sua vida. E tem coisas que Deus faz só por sua causa, por nossa causa. Tem coisas que Deus opera, irmãos, não é à toa que está escrito na Bíblia também, a oração do justo pode muito seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se um justo está pedindo para mudar, as coisas vão mudar. Se um justo está pedindo para ser transformado, vai transformar. Se um justo está buscando, ele vai achar. Se um justo está batendo, a porta vai abrir. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se é isso que a palavra de Deus está dizendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ser justo. Eu não posso mentir. Eu não posso enganar os outros. Eu não posso comprar e não pagar. Eu não posso ficar enrolando ninguém. Eu não posso dar uma palavra e não cumprir. Essas coisinhas básicas. Eu tenho que buscar ser justo. Está entendendo isso? Diga. E aí, igreja, você vê Jesus indo para lá, com tantos precisando de um milagre, o Senhor vai até esse homem. Eu só posso deduzir que esse homem estava lá clamando, que esse homem estava lá pedindo a Deus, sabe-se lá
né, se era esses 38 anos mesmo, né? A Bíblia fala que 38 anos ele estava enfermo. Quanto tempo ele ia lá no tanque, a Bíblia não fala. Mas eu posso deduzir que esse homem estava há anos tentando o milagre dele. Eu só posso deduzir que esse homem, ele estava clamando há anos pelo milagre, para que ele tivesse a oportunidade de ser o primeiro. Mas como é que ele ia ser o primeiro? Paralítico, como é que vai ser o primeiro? Não dependendo dele, como é que ele ia ser o primeiro? Se todo mundo que estava lá, estava na mesma situação dele, quem é que ia pegar ele e ajudar ele? Sendo que estava na mesma situação dele. Mas Jesus foi lá. Ninguém sabia, olha para mim, ninguém sabia que o autor dos milagres estava lá. Todo mundo focado no tanque. Olha a cena, todo mundo olhando para o tanque, inclusive o paralítico, esse. Esperando o quê? O anjo, que de vez em quando descia lá. Jesus chega, olha e vai até esse. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Olha para mim, igreja. É você que está com problema no casamento. Jesus fala assim: você quer ficar com um casamento abençoado? É você que está com um problema financeiro, o Senhor virar para você e falar assim: quer prosperidade? É você que está doente, o Senhor quer cura? É você que está sem uma perna, o Senhor diz: quer a perna? É óbvio que ele estava lá para a cura dele. Jesus vira para ele e pergunta se ele quer ser curado. Olha para mim, igreja. Eu só posso entender aqui outra coisa. Mesmo você estando aqui na igreja, em prol de alguma coisa, você ainda pode duvidar dessa coisa que você vem atrás. Por isso que o Senhor pergunta: você quer se dar bem na vida? Que tipo de coisa, que tipo de bem é esse que você quer se dar bem? Mas hoje eu estou falando sobre o tempo. Amigo ou inimigo? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas olha para cá, olha para frente. Responde para você mesmo: o tempo tem sido o que para você? Aliado ou desaliado? Inimigo ou amigo? O tempo, essa espera, essa angústia, como é que tem sido para você? Como é que você está trabalhando com isso? Quantas campanhas você já fez em prol de alguma causa? Quantas campanhas, quantas correntes você já fez em prol de uma situação ou de alguém? E esse alguém está lá, continua lá no mesmo lugar, no boteco, na farra, na dureza de coração, no desânimo. E tem anos que você busca. Cansei. Sabe de uma coisa? Cansei. Como é que tem sido o tempo para você? Deixa eu te falar uma coisa. Por que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje porque o Senhor está te dizendo o seguinte, dentro da palavra: eu estou contando os dias da tua vida e eu tenho a quantidade de dias que você sofre. Eu sei quanto tempo você está no sofrimento. Ele te chamou aqui para te dizer que ele sabe, ele tem a quantia. E agora isso é eu que estou dizendo, não é ele. Se você ficar firme, se você perseverar, se você continuar nessa jornada, nessa caminhada, você vai receber uma visita. Eu digo inesperada, porque ele não estava esperando Jesus ali. Nós não esperamos Jesus. Jesus tem o que fazer, não tem, irmão? Jesus tem muita coisa para fazer. Ei, aqui mostra. Olha quantos paralíticos tinha aqui.
Ó quantos doentes tinha aqui. Ó quantas pessoas estavam procurando a mesma coisa aqui. E hoje nós olhamos para o Senhor e eu acho que você deve pensar como aqui. Quem sou eu para o Senhor vir aqui por minha causa? Mas aí é onde nós nos enganamos. Eu vou te revelar uma coisa que nunca foi revelada em lugar nenhum. Quer? Quer ou não quer? Deixa eu falar logo antes que eu esqueça. A gente deixa, o Espírito Santo prepara e Deus chega. Não é a gente que faz. Não é a gente, não é a igreja que fez. Não, foi ela deixar, ela abrir o coração, ela se entregar. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então não é eu que fiz, não é você que faz, a gente deixa o Espírito Santo preparar. Eu deixo, o Espírito Santo prepara e o Senhor opera. Por isso que Jesus fez uma pergunta óbvia para ele: quer ser curado? É lógico que ele queria, mas ele poderia responder que não. Não, Senhor, eu não quero, porque é daqui que eu ganho meu sustento. É de mendigar o pão que eu ganho, o meu pão de cada dia. Como Jesus perguntou para aquele cego também: queres ficar são? Que queres que eu te faça? O cego Bartimeu: filho de Davi, filho de Davi. Aí Jesus manda chamar ele, e aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Né? Umas perguntas assim, óbvio. Mas o cego poderia dizer: não, Senhor, eu só queria te tocar. Porque quem é cego conhece as pessoas pelo tato. Não, Senhor, eu só queria saber como é que o Senhor é. Se o Senhor tem cabelo comprido mesmo, como fala se o Senhor tem olho verde. Deixa eu ver se eu tenho olho verde. Ei, você pode estar aqui. Você pode estar aqui na igreja buscando alguma coisa que pode se perder. Não, pastor, eu estou com um problema em casa, mas sabe uma coisa? É bom ter problema. Deixa o problema lá. O tempo é amigo ou seu inimigo? Teste de paciência. Então eu quero que você entenda isso a partir de hoje. Não olhe mais o tempo como seu inimigo. Deus tem a hora e tem a maneira dele trabalhar. Confia nele. Fica apressando as coisas não, e nem agitando as coisas também não. Tudo vai acontecer. Espera. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. O Espírito Santo vai preparar tudo e o Senhor vai chegar.